E olhando para o Brasil. A Débora Oliveira já está aqui do meu ladinho, dando mais uma vez bom dia. Nos falamos bem mais cedinho, afinal estamos no ar desde 5h55 da manhã, te informando. E a Débora já trazia para a gente um pouco da expectativa para a divulgação, agora às 9 horas da manhã, sobre o IPCA de agosto. Vamos saber como é que a inflação se comportou no mês passado. E aí, Débora, a gente vai para a balança dos setores. Por exemplo, alimentos, há uma expectativa para a deflação. Porém, há outros setores que podem pesar no sentido contrário no índice, né? Exatamente isso, viu, Carol? Muito bom dia novamente para quem está chegando agora aqui na nossa programação, aqui na CNN Brasil. E retomando um pouquinho, né, do que a gente já vinha esclarecendo para o pessoal e da grande expectativa, né, do mercado, inclusive, para esse IPCA que vai ser divulgado logo mais às 9 horas da manhã. Nesse grupo de alimentos, a gente realmente tem uma expectativa maior de deflação, principalmente por alguns setores ali de alimentos, né? Carnes estão mais baratas, os frangos, por exemplo, eles estão mais baratos. Durante a pandemia, a gente teve ali um grande problema, né, que foi o aumento de preço do custo de produção. Muitos produtores pequenos pararam de produzir, só que agora foi retomada essa produção. A oferta melhorou de frango, automaticamente o preço ficou melhor. O IGPM já mostrou uma deflação e realmente nesse setor de preços, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Consumidor, que foi divulgado nessa segunda-feira e já trouxe alimento ali uma certa deflação. Então isso pode ser um ponto positivo desse IPCA que é esperado logo mais às 9 horas da manhã. Por outro lado, a gente tem a questão do setor de transportes, que no mês passado ficou ali, né, no mês anterior ficou no segundo lugar no ranking do que pesou mais na inflação. E aí a gente tem o reajuste do combustível, né, a questão da paridade do preço internacional, que a gente sabe que não é mais o que pesa tanto assim para a construção do preço da Petrobras, mas a gente não pode desconsiderar isso. Então a gente já teve um reajuste na gasolina, isso pode vir agora. Também tem a questão da energia, que acabou o desconto. Exato. Isso também pode ser um outro peso. Mas vamos aguardar 9 horas da manhã, porque a boa notícia pode ser o alimento. Agora, o mercado ainda espera que tenha aí um aumento, né, quase praticamente indo para o dobro da inflação do que a gente viu no mês anterior. Vamos ver se confirma, sairia de 0,12 então para 0,28%. Vamos aguardar 9 horas da manhã para descobrir, viu, Carol? E claro, expectativa também porque IPCA acaba norteando um pouco as decisões do Copom no que se refere à taxa básica de juros. Tem sim sinalização de corte na próxima reunião, porém, a depender do que vier de resultado do IPCA, da inflação, haverá uma moderação aí desse corte, a depender de quanto será o corte diante dos dados divulgados pelo IBGE. E aqui a gente está acompanhando números da inflação oficial, olhando então para o nosso retrovisor, né, Exatamente, Débora? Exatamente isso. Quando a gente teve ali em junho, a gente pode ver ali uma deflação, inclusive, nesse mês, inclusive, a gente teve ali uma grande alegria por parte do mercado, né, porque isso foi o que estimulou realmente bastante ao Copom, né, o Comitê de Política Monetária, decidir por começar esse aperto, começar a afrouxar esse aperto monetário, ou seja, começar a reduzir a taxa básica de juros. Claro que aí no mês de julho a gente teve ali, né, uma alta de 0,12, então a inflação voltando, IPCA voltando a ficar ali no patamar positivo, mas ainda abaixo da expectativa, abaixo do que o mercado estava esperando. Agora o mercado espera uma inflação o dobro do que a gente viu em julho de 2023, 0,12 passando para 0,28%. Os últimos índices divulgados ontem, né, mostraram deflação e isso animou um pouquinho alguns economistas mais conservadores, digamos assim. E é importante, viu, Carol, que a gente realmente consiga sinalizar alguma coisa ali para o Copom, essa inflação tem um peso significativo. Roberto Campos Neto já falava sobre isso, porque os juros mais altos têm deixado o crédito mais caro e isso tem preocupado muito o mercado, principalmente as empresas. E vamos conferir então os números que serão divulgados em instantes, às 9 horas da manhã. Você vai acompanhar aqui com a gente, com a Débora Oliveira, na nossa programação. Sabemos que isso mexe muito com o mercado. O mercado está de olho no que vai sair hoje, os números do IBGE. Mas ontem o que pesou foi o cenário externo no mercado financeiro, né, Débora? O cenário externo, a China, inclusive, ali tem uma grande preocupação do governo chinês de conseguir bater a meta de crescimento de 5%. Muita gente duvida porque dados ali da China são meio duvidosos, né? A gente não consegue ali confiar muito, sempre tem convergência nesses dados. Mas o governo chinês está tomando ali algumas atitudes para poder tentar incentivar, inclusive, né, essa economia, a retomada dessa economia. Isso parece estar se concretizando um pouco mais. Dessa vez o governo chinês anunciou, né, ali algumas medidas para poder incentivar as seguradoras a voltar a investir nas ações por lá. Isso favoreceu bastante, a gente conseguiu ver um reflexo disso no dólar, ou seja, outras
moedas de outros países emergentes se valorizando frente ao dólar e no final das contas a gente teve um dólar fechando ontem em queda, inclusive, né? Então a gente teve aí o dólar fechando à vista numa queda de 1,03 a R$ 4,93, voltando a ficar um pouco próximo ali da casa dos R$ 5. Mas alguns analistas especialistas ali do mercado, viu, Carol, já dizem que a probabilidade para voltar para aqueles 4,80 começa a ficar um pouco mais difícil, de se manter nesse patamar de 4,90, 4,80 é mais difícil por causa daquela questão do risco fiscal, né? Isso voltou à pauta lá em Brasília, isso tem preocupado bastante, isso impacta no nosso câmbio, então a gente vê essa queda hoje, não sei se isso pode realmente continuar, pelo menos analistas de mercado tá achando que Brasília tá pesando bastante, viu? É isso, a Débora trazendo pra gente o destaque da economia, os números do mercado financeiro, daqui a pouco a gente conversa mais, Débora. Até já, pessoal.